E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiadna Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção das questões que foram postadas para vocês relacionadas à aula anterior. A primeira questão diz: as sucessivas ocorrências meteorológicas ao longo do tempo definem. Quando a gente fala sobre ocorrências meteorológicas, a gente observa que o item correto seria clima. A segunda questão pergunta quais seriam considerados elementos climáticos. Aí a gente pode considerar a letra A, temperatura e a umidade do ar. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as questões e analisar se vocês acertaram ou não. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre efeito estufa. E a gente vai analisar se ele é considerado algo bom ou ruim, que a gente fica muitas vezes na dúvida, já ouviu falar no efeito estufa, porém não sabe identificar se realmente traz benefícios ou não. Primeiro, a gente vai relembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Então, ocorre naturalmente na natureza e é essencial para a existência de vida na Terra. Então, quando a gente fala do efeito estufa, ele tem que existir. Se ele não existisse, provavelmente não iria existir vida na Terra. No entanto, quando a gente vai observar profundamente o efeito estufa, a gente observa que determinadas atividades humanas têm agravado esse fenômeno, provocando assim vários problemas ambientais. Então, nesse primeiro ponto, a gente já observa que o efeito estufa, sim, é bom, porque é necessário para que exista vida ali na Terra. Porém, devido a ações que os humanos estão diariamente realizando, é que está provocando determinados problemas no meio ambiente. Como funciona o efeito estufa? Então, para a gente entender direitinho, a gente vai lembrar da importância que o Sol tem, né, no ato de emitir calor para a Terra, onde parte desse calor é absorvido pela Terra, né, pela superfície terrestre e pelos oceanos, e outra parte vai ser devolvida para o espaço. Só que uma parcela dessa radiação solar, ela é irradiada pela superfície e fica retida, fica ali guardada na atmosfera, em decorrência justamente da presença dos gases que a gente chama de gases do efeito estufa, onde eles impedem que esse calor seja devolvido totalmente para o espaço. Então, dessa forma, vai ocorrer um equilíbrio energético e vai evitar grandes amplitudes térmicas. Então, na realidade, quando a gente fala do efeito estufa em si, ele vai ajudar a aquecer o nosso planeta. Talvez, se ele não existisse, a gente ia observar que durante o dia nós iríamos ter uma determinada temperatura e quando chegasse à noite a temperatura ia mudar bruscamente. E provavelmente isso ia afetar, né, os seres vivos e eles não iriam conseguir sobreviver. Então, para a gente entender melhor a ação do efeito estufa, a gente pode imaginar um carro, né, que
estaria, por exemplo, estacionado em um dia bem quente, né, bem ensolarado. Esses raios solares, eles tendem a atravessar os vidros do carro e aquecer o interior ali daquele veículo. O calor, ele tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelos vidros, contudo, vai encontrar assim uma certa dificuldade nesta saída. Então, parte do calor, ele vai ficar retido, ele vai ficar preso ali no interior do carro, mantendo ali aquele interior aquecido. Então, a gente pode tomar esse exemplo como o que ocorre no efeito estufa em relação ao nosso planeta. Quando a gente faz essa analogia, a gente percebe que os gases do efeito estufa presentes na atmosfera vão funcionar como se fosse o vidro do carro, permitindo assim a entrada dos raios solares e dificultando que toda essa radiação ela seja devolvida ali para o espaço. Quais seriam as causas do efeito estufa? Então, nas últimas décadas, ocorreu um aumento considerável em relação à emissão de gases desse efeito estufa na atmosfera. E isso intensificou, aumentou muito a ação ali daquele efeito estufa. Então, a alta concentração desses gases está relacionada principalmente a determinadas atividades que ocorrem na indústria, que são realizadas muitas vezes, por exemplo, com a queima de combustíveis fósseis. Então, está ocorrendo uma concentração de uma quantidade muito grande de gases, tá? E que vão contribuir ali para a intensificação desse efeito estufa. Além disso, o crescimento da população, da produção agrícola, o desmatamento, o uso dos transportes também tem uma responsabilidade aí na intensificação da emissão desses gases. Aqui é uma imagem para vocês analisarem como é que ocorre esse processo do efeito estufa, de liberação e absorção dos raios solares e dos gases. Efeito estufa e o aquecimento global. Então, quando a gente fala sobre o aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, a gente vai observar que esse aumento desses gases vai provocar mudanças muitas vezes irreversíveis, principalmente quando a gente fala em relação ao clima do planeta. Então, quanto mais gases do efeito estufa são emitidos na atmosfera, mais calor vai ser irradiado, tá? Vai encontrar dificuldades para esse calor se dispersar no espaço, provocando assim um aumento anormal das temperaturas. Então, reafirmando ali a teoria do aquecimento global, o fato de a gente observar que quanto mais gases poluentes sejam emitidos, a gente vai observar que o efeito estufa vai entender que precisa aquecer mais o planeta e as temperaturas vão tender a aumentar. Quais seriam as prováveis consequências do efeito estufa? Então, segundo o painel intergovernamental sobre as mudanças de clima, algumas consequências do efeito estufa seriam o derretimento das calotas polares, o agravamento da segurança alimentar, a extinção de determinadas espécies, as perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, escassez de água e inundações. Como é que a gente pode evitar o lado, vamos dizer, ruim do efeito estufa, né? Assim, o fato dele estar sendo intensificado. Então, segundo o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, entre os anos de 2010 a 2050, a emissão dos gases do efeito estufa deve ser reduzida 40% a 70%. Para isso, os países devem estabelecer metas, né, que pratiquem essa redução de emissão desses gases. Uma das possibilidades, que já é realidade de alguns países, é o uso, por exemplo, de fontes de energia renováveis e limpas, que vão substituir, assim, a utilização de combustíveis fósseis, que a gente sabe que eles são um dos maiores causadores de liberação ali de gases poluentes da atmosfera. Até a próxima aula.